Doença psiquiátrica. As 4 dicas que você precisa saber para passar na perícia do INSS e aumentar a chance de conseguir o seu benefício. Eu sou Eric Magalhães, advogado e sócio do escritório Magalhães Moreno, um escritório especializado na advocacia trabalhista e previdenciária que ajuda você a conseguir os seus direitos. Pessoal, olha só. Quando nós falamos de doenças psiquiátricas, e existem diversos tipos dentro desse gênero doença psiquiátrica, pode ser a depressão, a esquizofrenia, mas a grande maioria delas tem algo em comum. Diferente de uma doença ortopédica, onde você tem um problema no ombro, na coluna, e um exame de imagem comprova aquele teu problema, aquela tua enfermidade, essas doenças psiquiátricas, na sua grande maioria, não existe um documento que comprova. Quando eu digo um documento, eu quero dizer um laudo, tá bem? Como uma ressonância magnética, uma tomografia, um raio-x. Então, como é que você faz para você aumentar as suas chances de conseguir o seu benefício? É através do seu histórico. Então, a primeira dica é: tenha sempre em mãos, para levar na sua perícia médica, esses 3 documentos. O seu prontuário médico, o seu relatório médico e as suas receitas médicas. E eu vou explicar cada um deles para você entender. O seu prontuário médico é o documento onde vai ter todo o seu histórico de tratamento. Quando você começou a fazer o seu tratamento e até a sua fase atual. Através desse documento, o perito do INSS vai conseguir descobrir se o seu tratamento está melhorando, se você é uma pessoa que passa por altos e baixos, se você está fazendo esse tratamento de longa data ou se você está começando agora. Mas se você está começando o seu tratamento e não tem o prontuário médico, não tem problema. Você deve levar esse segundo documento, que é o relatório médico. Esse é um documento obrigatório. E lembrando que esse documento, o relatório, ele é obrigatório para todo mundo. Para você que está começando o tratamento e para você que já estava fazendo o tratamento de longa data. É no relatório que o seu médico vai ter a oportunidade de atestar, primeiro, que você está incapacitado para o trabalho. Mas eu gosto sempre de orientar para que você converse com o seu médico e coloque ali informações que são importantes. Por exemplo, desde quando você está fazendo o tratamento. Se você já é um paciente que está fazendo um tratamento de longa data, é importante colocar que você está fazendo esse tratamento já de longa data e se infelizmente o seu caso está piorando, peça para o seu médico colocar que você está piorando. Peça para o médico colocar também no seu relatório os medicamentos que você está utilizando. E em relação aos medicamentos, é importantíssimo que você leve no dia da sua perícia as receitas desses medicamentos que você está tomando. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você toma um medicamento 2 ou 3 vezes por dia e você é um motorista. E esses medicamentos te causam sonolência. Então veja, aquele perito ele vai conseguir identificar que através da sua profissão, aqueles medicamentos te causam sonolência, então você está incapacitado para dirigir. A mesma situação pode acontecer se você trabalha operando uma máquina, se você tem que trabalhar com atenção, por exemplo, você é um professor. E aí isso te dá um déficit de atenção. Isso vai facilitar o entendimento do perito e quanto mais o perito entende o teu problema, mais fácil é dele conceder o seu benefício. Agora, eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, levem esses documentos de forma organizada para facilitar a vida do perito. Leva o seu prontuário médico separado do seu relatório médico, separado das suas receitas. Assim o perito terá tudo em mãos de forma facilitada e isso aumenta a chance de você conseguir o seu benefício. A segunda dica, pessoal, é o seguinte: é um direito da pessoa que está sofrendo com uma doença psiquiátrica solicitar que um familiar compareça, esteja presente no momento da perícia lá no INSS. Como é que você vai fazer isso e quem é que tem direito de solicitar esse acompanhante? Então vamos imaginar o seguinte, pessoal, e isso é importante que esteja inclusive no seu relatório médico, que é a dica 1 que eu dei. Imagine que essa pessoa que vai passar na perícia, ela já não consegue mais se expressar. Ou ela tem uma dificuldade muito grande em saber o que é real e o que não é mais real. Então peça para o seu médico colocar isso no relatório, porque você vai informar isso previamente para o médico do INSS. E aí, o perito, de posse desse documento, ele vai querer saber o que está acontecendo com essa pessoa. E aí é onde entra o familiar ou o acompanhante para explicar que aquela pessoa está sofrendo de uma doença onde ela tem dificuldades de relacionamento no dia a dia, ou ela já não consegue mais se expressar no dia a dia, e por consequência, vai facilitar a vida do perito para entender o seu caso e também conceder o seu benefício. Agora, só é importante você saber o seguinte: você tem que avisar o INSS antes, não vai chegar com o seu familiar lá no dia falando que quer acompanhar a perícia, que o perito do INSS pode não permitir que você
acompanhe. Então, avise antes do INSS para você não ter nenhum tipo de problema. A terceira dica é relacionada justamente a essas pessoas que já não têm mais condições de praticar os atos no dia a dia. E aí, você que está cuidando dessa pessoa tem que saber que existe um direito, que é o direito de interditar essa pessoa. Nós chamamos de processo de interdição. Esse é um processo que é necessário para aquelas pessoas que já não sabem mais, por exemplo, o dia de hoje, elas já não conseguem mais pegar um ônibus, elas já não conseguem mais ir no banco. Então, é extremamente importante que uma pessoa que já está passando por esse momento onde ela não consegue mais fazer absolutamente nada no seu dia a dia, que você que está cuidando dela faça esse processo de interdição. E com esse processo de interdição, você pode apresentar para o perito do INSS esses documentos. Inclusive, no processo de interdição, a pessoa já tem que passar por uma perícia médica para que ele seja interditado. Então, você vai ter mais um documento para apresentar na perícia do INSS para demonstrar que aquela pessoa realmente está sem nenhuma condição de trabalho, tanto que ela foi interditada e agora uma pessoa foi nomeada como representante legal dela. E na maioria dos casos, essa pessoa até consegue uma aposentadoria por invalidez. A quarta dica, pessoal, é o seguinte, é o que eu sempre costumo dizer: diga sempre a verdade. O perito, lembrando, ele é um perito, então ele sabe quais são as consequências da sua doença, ele sabe quais são as consequências do seu medicamento. O que você deve fazer? Você deve facilitar a vida do perito. Se você mentir, o perito tem muita chance de descobrir que você está mentindo e, consequentemente, ele vai entender que você não está realmente capacitado. E essa questão de dizer a verdade, ela é em todos os sentidos. Não caia naquela fala que muitas pessoas dizem: se você for mal vestido, se você chegar lá fedendo, você vai ter mais chances de conseguir o seu benefício. Isso não existe, pessoal. O que vai dizer se você vai conseguir o seu benefício é o seu prontuário médico, seu relatório médico, seus medicamentos, a forma como você está se comunicando com o perito. É isso que vai dizer se você vai conseguir o seu benefício. Se o perito perceber que você está mentindo, ele não vai dar o seu benefício pelo simples fato de você estar mentindo. Agora, se você que não tem uma doença psiquiátrica, mas está ali tentando dar um jeitinho de conseguir o benefício, veja, o perito tem meios de descobrir se você está em condições de trabalhar ou não, através dos sinais do seu corpo. Por exemplo, se a sua mão está calejada porque você estava trabalhando, se você apresenta marcas de bronzeamento, marcas do sol no seu corpo porque você estava trabalhando exposto ao sol. Então o perito ele vai ter elementos de verificar se você vai estar mentindo. Então não minta e fale somente a verdade. Pessoal, então olha só. Essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês. Agora é sempre muito, muito importante. Cada caso precisa ser analisado individualmente, então procure sempre um advogado especialista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, entre em contato conosco também. Agora, quando você conseguir o seu benefício, não relaxe nos seus documentos. Mantenha sempre os seus documentos atualizados, porque esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade, ele costuma ser prolongado. Então lembra que eu falei na dica número 1, guarde sempre os seus documentos. E se você conseguir uma aposentadoria por invalidez, nunca jogue fora esses documentos, continue guardando eles. Porque se o INSS te chamar para uma reavaliação, você vai demonstrar que continua fazendo seu tratamento, continua sendo acompanhado pelo médico e continua tomando os remédios. E assim você não perde o seu benefício. Outra coisa, nós estamos quase batendo 50 mil aqui no nosso canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e continue recebendo informações sobre os seus direitos e aproveite e compartilhe esse vídeo aqui também com quem você acredita que pode ajudar. Eu me despeço por aqui, até o nosso próximo vídeo, um abraço!